agora, nós temos um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos aqui anciões, nós temos pastores, nós temos pessoas preocupadíssimas com o avanço da causa de Deus neste mundo. O próprio mestre disse, quando o evangelho for pregado a toda nação, tribo e língua, aí virá o fim. Querido, nós estamos fazendo isso neste exato momento. E nós estamos chamando você para essa missão também. Porque se você é uma pessoa, você pisca, você respira, você consegue louvar o nome de Deus também. Você tem a razão, você tem o brilho do entendimento para isso. E é uma das nossas preocupações também que você se preocupe com a sua saúde. Uma das coisas que a Igreja Adventista preza muito é a preocupação com o conceito da saúde. Uma saúde saudável, uma saúde firme, para que você consiga mostrar para as pessoas o Deus que você tem. Com a sabedoria, claro que com um alimento bom, um alimento perfeito, você consegue ter uma boa qualidade de sangue e logo uma excelente qualidade de pensamentos. A sua mente vai ficar aberta. É uma dica para você hoje, se você está aí, se você tem uma prova, se você é estudante e você está prestes a fazer uma prova, alguma coisa muito importante, o conselho é que você não se alimente antes da prova. Se você tem uma coisa muito importante para fazer, é preferível que você não coma. Eu não sei quantas vezes, quantos amigos na escola você já deve ter ouvido, ou quem sabe já aconteceu com você mesmo, de ir para a prova e esquecer, deu branco. O branco acontece por quê? Porque algum momento antes da prova, aquela prova importantíssima, onde todos os seus neurônios estão trabalhando para que você consiga ter o maior rendimento possível, você se alimenta antes, às vezes é uma alimentação que requer um pouco mais de trabalho do seu estômago. O que acontece? Todo o sangue vai contribuir para a digestão do alimento. E sai todo o sangue, inclusive da sua própria mente, inclusive dos órgãos, das pernas. É por isso que às vezes dá a mão fria ou os pés ficam frios. Por quê? Porque o sangue está todo ali trabalhando para digerir o alimento. E como o sangue circula por toda a parte do corpo, às vezes acontece de dar branco mesmo. Isso é totalmente explicado. Se você quer uma ótima dica, é só não se alimentar antes das provas ou dos testes importantes. Outra coisa importante que nós gostaríamos de salientar aqui é sobre a qualidade do alimento que você ingere. Nós temos acompanhado muitos casos, alguns de nós, eu gosto de ajudar como voluntário em hospitais. E o número de pessoas com doenças graves, como câncer, até a hanseníase está voltando, é muito grande. Nós temos visto os PS lotados com esse tipo de caso. E uma das coisas que causa esses tipos de coisas é o alimento de origem suína, meu amigo e minha amiga. A Bíblia já aconselha isso. Eu quero que você leia depois Levítico capítulo 11. Você verá alimentos, ou Deuteronômio capítulo 14. Você verá alimentos que são separados ali. Mas algumas pessoas dizem, mas é tão bom, mas sabe, é tão perfeito, eu gosto daquele gostinho e tal. Será que isso daí não é uma autoridade? Deus não está querendo mostrar o seu autoritarismo? De maneira nenhuma. Você percebe, é só você ir nos hospitais. Deus, quando Ele pede para você fazer alguma coisa, meu amigo, não é porque Ele está querendo demonstrar a autoridade dEle sobre as coisas, mas é que Ele sabe, antes de você, Deus viu o futuro. Ele sabe que se você trilhar por caminhos os quais Ele não aconselha, nós podemos, infelizmente, colher os tristes frutos dessas nossas decisões. Portanto, o nosso propósito nessa tarde é que você siga os caminhos de Deus, através também do estudo das profecias. Nós temos um amigo muito importante hoje. O nosso amigo é um pastor, e ele é um pastor também de um distrito cheio de jovens. Eu tenho certeza que você que está aí, em outro país, você está acompanhando. I'm very happy for you if you don't understand Portuguese. Stay here with us. I know that you're going to understand pretty well. Que você está nesse país aí, eu não sei qual é o idioma que você fala, mas se você se preocupa em traduzir depois, fique tranquilo agora e fique feliz, porque o pastor de hoje é o pastor Ivonei Regis. Ele dirige uma igreja de jovens. Eu já ouvi falar da igreja de Vila Prudente, muito riquíssima em pessoas, em amizades, em jovens, em relacionamentos interpessoais e trabalhos comunitários também. O pastor Ivonei Regis, ele é o pastor do distrito da Água Rasa. Vila Prudente é um dos distritos que compreende, é uma das igrejas que compreende o distrito de Água Rasa. Nós temos também a Vila Ema.
Vila Ema, que neste sábado o pastor Ivonei Regis também estará em Vila Ema. Se você está assistindo e você mora em Vila Ema, não perca. Qual que é o endereço da igreja de Vila Ema, senhor? No Google, né? No Parque São Lucas. Procure aí. Vai no Google, digite Igreja Adventista IASD de Vila Ema, que você vai encontrar o pastor Regis, que vai explicar o nosso tema de hoje. O tema de hoje é o fechamento das profecias de Daniel. Ele vai terminar com Daniel capítulo 12. É um capítulo muito importante. Ele fecha um livro. Portanto, tem que ser com chave de ouro mesmo. Porque o pastor Ivonei Regis, ele é formado no NASP, Campus 1 de Santo Amaro. É um colégio que se mudou, se transformou em NASP Campus 2, correto, pastor? Ou ele já teve uma certa mudança? Ele foi transferido exatamente na época do... A parte da teologia? Maravilha, perfeito. O Campus 1. Isso, o colégio de teologia da Igreja Adventista é o mais famoso, é o mais conceituado, é onde saem as pessoas que querem se preocupar realmente com o estudo das Escrituras, o estudo de Deus. Teologia, o estudo sobre Deus. É do grego tel e logia. Tel, Deus, e logia, estudo. Nós temos aqui o pastor que fez o mestrado já no novo campus, né, pastor? Que fica em Engenheiro Coelho. E ele tem 29 anos de ministério, meu amigo. Uau! É por isso que tem que ser o pastor Regis para fechar isso. Ele foi escolhido não por nós. Temos aqui no nosso coração, eu tenho certeza que antes até do primeiro ancião escolher, com certeza houve a orientação divina. Queridos, nós temos aqui também ainda a agenda do programa Palavra e Música. Nós temos a agenda do grupo Palavra e Música, que este sábado eles estarão no grupo, no Jardim Marabá, na IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Marabá. Eu tenho certeza que vocês vão passar momentos muito felizes agora. Eu tenho certeza que você vai ter algo no seu coração que será preenchido. E com os momentos que se seguem, eu gostaria de entregar agora para o meu querido amigo, o pastor Ivonei Regis. Olá, amigo, você que todas as quintas-feiras, às 16 horas, no horário do Brasil, aqui horário de Brasília, acompanha este programa especial, o programa Palavra e Música, em que a palavra de Deus é estudada. Nós estamos felizes de tê-lo conosco, acompanhando essa série de temas sobre os mistérios do livro de Daniel. Aliás, na Bíblia, mistério não é algo que seja impossível de se conhecer, mas na verdade é algo que esteve oculto e que passou a ser revelado. Então é uma alegria tê-lo conosco nesta tarde para conhecermos um pouco mais sobre a profecia, sobre a palavra de Deus. Quero convidá-lo, antes de abrirmos, antes de estudarmos a Bíblia, a fazermos uma oração. Nosso Pai que estás nos céus, nesse instante vamos estudar a Tua palavra. Rogamos o Teu Espírito para que possamos aprender as Tuas verdades, não somente para termos conhecimento da Tua palavra, mas também que o Teu Espírito nos dê o poder para obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meu amigo, ao longo de 3 meses você esteve estudando sobre o livro de Daniel. Partes históricas, partes proféticas, algumas delas já se cumpriram, outras ainda por se cumprir. E hoje nós vamos encerrar esta série de estudos tratando do capítulo 12. Aliás, eu gostaria que você, se tiver com a Bíblia em mãos, pudesse abri-la em Daniel capítulo 12, o verso 10. Está escrito assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então eu tenho um desafio para você hoje, já que esse texto diz que a respeito das profecias nos últimos dias, somente os sábios, os prudentes entenderão. O meu interesse é que você possa, nessa tarde, prestar muita atenção e, em espírito de oração, procurar compreender o que a palavra de Deus tem para nós a respeito da revelação dos últimos dias. Aliás, este assunto do capítulo 12, dos primeiros 4 versos, o próprio profeta Daniel quis entender. E Deus falou para ele que ele não iria entender, porque as partes da profecia de Daniel que se referiam ao tempo do fim não eram interessantes para o profeta. Era interessante que ele pudesse transmitir
esta profecia ou estas mensagens, mas a compreensão viria apenas no tempo do fim, quando justamente essas profecias estariam se cumprindo. Aliás, eu gostaria de ler com você o verso 8, que diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Então Deus disse para Daniel, olha, verso 9: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Hoje nós vamos compreender um pouco o que a Bíblia quer dizer com a expressão tempo do fim. Eu queria chamar a sua atenção para algo paralelo ao tema de hoje, mas que reputo de importância. Porque aqui fala também que Daniel iria repousar, o verso 13, ele iria morrer, mas que ao final dos dias ele receberia então a sua recompensa. Eu quero chamar a sua atenção então para o verso 13, que diz: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O verso 2 assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o assunto morte. Às vezes estudamos a Bíblia com as pessoas e tratamos do tema da morte. Alguns pensam que o ser humano, após a morte, de alguma maneira ele continua vivo, ou em espírito, ou na alma reencarnando. Quando nós tratamos do assunto da morte na Bíblia, normalmente nós citamos o que Jesus disse a respeito de Lázaro, o irmão de Maria e Marta, quando estava morto. Ele disse: Lázaro, dorme. As pessoas riram e disseram assim: olha, se Lázaro está dormindo, não há nenhum problema. Então Jesus falou: Lázaro está morto. O apóstolo Paulo, quando fala da esperança da volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele também compara a morte a um sono. Mas isso não é ensinamento apenas do Novo Testamento. Já que estamos estudando o capítulo 12 de Daniel, aqui no Antigo Testamento, a Bíblia também compara a morte, o estado de inconsciência, como no Salmo capítulo 146, verso 4, diz: sai-lhes o espírito e nesse mesmo instante perecem os seus pensamentos. O que a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, da criação do homem à recriação do homem, quando Jesus voltar, é que a morte é um estado de inconsciência. Por isso aqui, Gabriel, comunicando o ensinamento para a visão, para a informação da visão para Daniel, diz assim: muitos dos que dormem no pó. E a referência então aqui é o próprio Daniel e a sua morte: repousarás. Bem, mas vamos entrar aqui no contexto do capítulo 12, e eu gostaria de ler com você a partir do verso 1. Então, Daniel 12, verso 1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E aí vem o verso que nós lemos, o verso 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você sabe que do capítulo 10 ao capítulo 12 o tema é o mesmo, a visão é a mesma. O capítulo 12 inicia-se dizendo assim: olha, naquele tempo vai se levantar Miguel para defender o seu povo. Naquele tempo de angústia, de sofrimento, de dor, Miguel vai se levantar para livrar o seu povo. Você que já estudou os capítulos anteriores de Daniel, sabe que, na verdade, o que está inserido no livro de Daniel é o conflito entre o bem e o mal. E você vê que, ao final, o bem prevalece. Você que estudou estas séries de textos sobre o livro de Daniel sabe que o que é tratado é a luta de Cristo e seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E como é descortinada a luta entre o bem e o mal desde o tempo de Daniel, digamos assim, a partir das profecias que ele relata, até o tempo da restauração de todas as coisas.
no tempo do fim, Miguel, o grande príncipe, se levantará para defender o povo de Deus. Embora você e eu nos preocupemos em prosperarmos, em cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres, dos nossos familiares, queremos o melhor para nós em todos os sentidos, todavia a Bíblia ensina que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve na face da terra. Quando você estuda a história do cristianismo, desde o seu início o cristianismo foi marcado com a doação de vida, com mártires. A angústia sempre prevaleceu sobre os justos. Porém, a Bíblia diz que nos últimos dias haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Porque esta angústia vai envolver não somente os justos, os filhos de Deus, mas também aqueles que estarão trazendo sofrimento para os justos. Aqui está falando de um período que tem que ver com Apocalipse capítulo 16. Quando você estuda Daniel, você tem que relacioná-lo como um livro profético com o livro de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 16 é ensinado que após haver trevas no santuário, fumaça no santuário divino, quando Jesus não estará então simbolizando que Jesus não estará mais intercedendo pelas pessoas, quando for feito o decreto que aquele que é justo continue justo, o santo a santificar-se e o impuro a ser impuro, quando as pessoas não poderão mais mudar o seu destino, quando Jesus enfim deixar de oferecer o plano da salvação para as pessoas, quando ele estiver então para descer e retribuir a cada um conforme as suas obras, pouco antes de Jesus descer nas nuvens dos céus, e na expressão comum entre nós, e a porta da graça estiver fechada, então serão derramadas as 7 pragas sobre os seres humanos nesta terra, sobre os homens maus. Começam com a praga das chagas, depois vem os rios se transformando em sangue, os mares, o aquecimento da terra aumentando. Muito bem, e nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, para defender o seu povo, que até então estava sendo perseguido. Então essa angústia envolverá justos e maus. Agora, algumas pessoas dizem assim, que Miguel representa um anjo, o principal dos anjos. E eu queria me ater com você em alguns instantes para entendermos, quando a Bíblia fala de Miguel, a quem ela está se referindo. Miguel aqui é chamado de príncipe. Se nós lermos a Bíblia em Daniel capítulo 9, verso 25, nós novamente encontramos a expressão príncipe. Daniel 9, 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Vejam que aqui a expressão príncipe, que apareceu no capítulo 12 para Miguel, aparece aqui para o Messias. Nós podemos ler Apocalipse capítulo 12, verso 7, onde fala do Miguel lutando contra o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? O verso 9 explica. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Muito bem, aqui nós temos outra vez então em que aparece a palavra Miguel, em luta contra o dragão no céu. Se você for ler a cartinha de São Judas, que é a carta anterior ao livro do Apocalipse, no verso 9 você encontra novamente a expressão Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bem, aqui a expressão Miguel é antecedida da palavra arcanjo. Então nós vimos já que aparece a expressão Miguel em Apocalipse capítulo 12, em Daniel capítulo 12, verso 1. Aparece também, nós não lemos, no capítulo 10, aparece também no capítulo 9, verso 25, a expressão Miguel relacionada então com o Messias.
fomos ao Apocalipse e lemos que Miguel luta contra o dragão e os seus anjos. E aqui, em Judas, verso 9, diz que Miguel é um arcanjo. Muito bem. Ao irmos aos textos do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, nós lemos também a respeito do arcanjo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o arcanjo é aquele que fala e manda a ressurreição dos que morreram em Cristo. Então vamos comparar essa expressão com São João, capítulo 5, onde fala a respeito da ressurreição. E quem é que ordena esta ressurreição no final dos tempos? São João capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muito bem, Miguel é o arcanjo. E o arcanjo é aquele que chama os homens para a vida, para a ressurreição. Alguns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. E o texto aqui de São João diz que quem vai chamar as pessoas para a vida eterna, ou para o juízo e a condenação eterna, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus. Então a palavra arcanjo se refere ao próprio Jesus, que comanda os exércitos celestiais dos anjos. Aliás, a palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. Então esse título é dado para Jesus quando ele está em batalha contra Satanás a favor do ser humano, da salvação do ser humano. Então esse é um título de batalha do Senhor Jesus, nesse grande conflito entre o bem e o mal. Aliás, você sabe que Lúcifer, depois da queda, Satanás, é quem almejou, segundo está em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, almejou ser semelhante ao Altíssimo. Então, o próprio título Miguel, quem é como Deus, é uma resposta a Lúcifer, a Satanás. Você quer ser como Deus? Não lhe é dado este privilégio, este poder. Mas vamos continuar então o estudo no capítulo 12. Nós lemos no verso 2 que haverá a ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, ou para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta que é uma ressurreição especial. Nós entendemos pela Bíblia que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, e nós lemos esse texto na primeira carta aos Tessalonicenses, esses vão ressuscitar primeiro. E irão para o céu. E após 1000 anos, lá no céu, Jesus voltará com os seus filhos e os seus anjos novamente a esta terra. E quando ele voltar pela segunda vez, haverá a ressurreição dos maus, para o juízo e para a condenação, a chamada segunda morte no lago de fogo. Muito bem, mas aqui no verso 2 diz que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Depois dos acontecimentos narrados em Apocalipse capítulo 10 e 11, quando houver a ressurreição dos filhos de Deus para irem para o reino dos céus, haverá também a ressurreição de uns poucos maus para verem o Senhor voltar. Como assim? Mas como o senhor pode dizer, pastor, que alguns maus irão ressuscitar nesta ocasião? Lembre-se de Apocalipse 1, verso 7, que diz que quando Jesus voltar, todo olho verá. Mas ainda traz uma outra informação que diz, até aqueles que o traspassaram. Você deve conhecer o Evangelho de São Mateus, o julgamento de Jesus, lá em São Mateus, capítulo 26.
Quando Jesus está sendo julgado, ele diz para as pessoas no Sinédrio: vocês verão em breve o Filho do Homem à destra do Todo-Poderoso descendo nas nuvens dos céus. Quer dizer, aqueles que crucificaram Jesus hão de ressuscitar numa ressurreição especial para verem aquele que eles colocaram na cruz. Bem, uns vão ressuscitar para o desprezo eterno, outros para a vida eterna. O verso 3 fala que os sábios vão resplandecer com o resplendor do firmamento, ou seja, no reino de Deus para sempre, como as estrelas. E aqui então eu quero dizer para você, você que é sábio, você que passou a conhecer, a entender os escritos de Daniel e que está prudentemente ensinando isto para outras pessoas, a você é dada esta promessa. Todos aqueles que ensinaram que Jesus há de voltar, aqueles que mencionaram as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse capítulo 14, estes que tiveram essa função especial na história deste mundo, de nos últimos dias desta história, de um mundo de sofrimento e de pecado, essas pessoas que anunciaram a mensagem de esperança da volta de Jesus, essas então vão ressuscitar para ver o glorioso Salvador voltando com poder e grande glória, como um relâmpago na expressão do próprio Jesus, como um relâmpago que aparece do Oriente ao Ocidente. Essas pessoas irão contemplar o Salvador e vão dizer: esse é o nosso Deus em quem aguardávamos. O que Daniel capítulo 12 está dizendo, ele está fechando esta série de informações do conflito entre o bem e o mal. Mas lembre-se, no começo nós falamos que Daniel queria conhecer sobre esse assunto. Mas Deus disse para ele: esse livro está selado. Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz assim, Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ora, nós entendemos que o que foi fechado, impossível de ser compreendido até o fim do tempo, foram as partes proféticas que têm que ver com os tempos finais. O tempo não nos permite ler todos os textos bíblicos, mas em Daniel 8, verso 26, fala que a profecia seria entendida no final. E Daniel 8, verso 13, também fala da visão. Então, na verdade, em Daniel capítulo 8, onde fala da visão do carneiro e do bode, onde fala do bem e o mal lutando ali, o poder da Medopérsia, o poder da Grécia, depois vem a Roma pagã. Em toda essa sequência, é possível haver uma compreensão, mas a parte que tem que ver com os últimos dias, esta parte está selada. Por isso Daniel não conseguiu entender essa expressão no grego, maré. Esta parte aí, a maré, esta parte da visão que tem que ver com os tempos do fim, ela está selada. Mas a outra parte, que podia ser compreendido mesmo no tempo de Daniel. Daniel viveu no tempo de Babilônia, ele entendeu a cabeça de ouro da estátua que representava a Babilônia. Ele viveu no tempo da Medopérsia. Ele entendeu que aquele carneiro representava a Medopérsia. Na própria profecia também apresenta a respeito do bode, que o bode representava o reino da Grécia. Isso era possível de ser entendido. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou assim: o reino de Deus chegou até vós, o tempo está cumprido. Quando João Batista falou isso também, de certa maneira, eles se referiam às promessas do Antigo Testamento, da vinda do Messias, mas também se referiam à profecia das 70 semanas, que podiam ser compreendidas no tempo de Jesus. Mas a parte final, o tempo, tempos e metade de um tempo, a parte das 2.300 tardes e manhãs, Daniel não precisava se preocupar em entender, porque isso seria conhecido apenas no tempo do fim, quando se completassem os dias. Aliás, nós temos que mencionar que no verso 4 diz assim: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Alguns veem nesse verso 4 a realidade do desenvolvimento tecnológico a partir do século XIX. A invenção do automóvel, do motor a combustão, do avião, as pessoas se locomovendo de um lado para outro. É verdade que hoje nós podemos ter acesso a muita informação que não tínhamos no passado.
Quando que a pessoa podia imaginar que um ser humano com um celular pudesse acompanhar um sinal e poder ver uma programação ao vivo? Quando que as pessoas poderiam imaginar que alguém poderia saber o sexo do seu bebezinho antes do nascimento? Bem, o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. É verdade que isso tem que ver com os aspectos do desenvolvimento tecnológico. Mas aqui também tem que ver com as pessoas procurando compreender as profecias, entender as verdades de Deus, os livros proféticos. Nos últimos dias, os homens buscariam, os sábios buscariam o conhecimento da palavra de Deus. E quando chegasse o tempo oportuno, Deus daria o entendimento. Quando estivessem se cumprindo esses eventos finais, essas profecias, Deus também daria o entendimento para as pessoas. Na sua palavra que ficou preservada ao longo dos séculos. Eu gostaria de ler com você no verso 7, diz assim: e eu vi o homem vestido de linho. Este homem vestido de linho aqui aparece também no capítulo 10, já que a visão é a mesma, e por incrível que pareça também em Apocalipse capítulo 10, fala também de um ser humano, de um anjo, com a sua mão levantada para efetuar o juramento. Quando você lê o livro de Daniel, você encontra muito da compreensão deste livro no livro do Apocalipse. Daniel esteve fechado, mas o Apocalipse foi um livro aberto. Aliás, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E Apocalipse capítulo 10 trata desse aspecto de como as pessoas iriam entender as profecias de Daniel. O livro que foi selado no passado, o livro de Daniel, quando aparece em Apocalipse capítulo 10, o anjo segurando o livro, ele está aberto. Dentro da cronologia do entendimento profético, as pessoas então iriam estudar o livro de Daniel e iriam entender. É bem verdade que haveria decepção. E Apocalipse capítulo 10 fala da decepção. Se aqui no capítulo 7 fala que a profecia seria entendida e que as coisas iriam se cumprir depois de um tempo, veja lá o verso 7, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Apocalipse capítulo 10 fala então que haveria o entendimento da profecia, mas que também haveria uma decepção. E o segredo de Deus seria revelado. E diz também em Apocalipse capítulo 10 que não haverá mais tempo. Então, a profecia que tem que ver com o tempo, finda-se com o cumprimento do Apocalipse capítulo 10. Ou seja, as 2.300 tardes e manhãs referidas em Daniel capítulo 7, elas compreendem o último período profético estabelecendo data, cumprindo-se em 1844. Mas vamos localizar aqui. Então, o verso 7 fala que depois de um tempo, tempos, e metade de um tempo, cumprir-seria esse libertamento do povo de Deus, esse livramento e o entendimento também das profecias, dos eventos finais. O que quer dizer esse tempo, tempos e metade de um tempo? Se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 11, verso 13, diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, ao cabo de tempos, isto é, anos. Então, em profecia, tempo significa ano. Então, tempo, tempos e metade de um tempo. Ano, 2 anos e metade de um ano. 3 anos e meio. Essa expressão nos livros proféticos é comum. Se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 25, você verá que lá também aparece a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Em Daniel capítulo 7 é a ponta pequena, um poder político-religioso que iria perseguir o povo de Deus. Quando você lê em Apocalipse capítulo 12, a mulher indo para o deserto, se refere ao dragão, ao paganismo perseguindo a igreja. O paganismo e o romanismo. Quando você vai em Apocalipse capítulo 13, você encontra esse mesmo período já com a expressão 42 meses, falando sobre a perseguição da besta sobre os santos, os filhos de Deus. Ainda em Apocalipse capítulo 12, você não encontra apenas a expressão tempo, tempos e metade de um tempo, mas você também encontra a expressão 1260 dias. Então, 3 anos e meio no calendário lunar equivale a 1260 dias, que em profecia cada dia representa um ano. Então, Deus diz para Daniel:
olha, o que vai acontecer é que essas profecias cumprir-se-ão depois de 1260 dias ou 1260 anos da perseguição sobre os cristãos, que foi de 538 a 1798. Então, quando que as profecias referentes ao tempo do fim seriam compreendidas? Quando que a profecia das 2.300 tardes e manhãs seria compreendida? Após passar um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora eu queria chamar a sua atenção para um outro período, para mais 2 períodos proféticos que são mencionados aqui. Se você ler, por exemplo, o verso 11, diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O verso 12 diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então existem diferentes estudos, preocupações com relação a essas 2 profecias. Os que entendem que aqui tem que ver com o sacrifício contínuo, a representação do trabalho de Jesus no santuário celestial, a obra de Jesus sendo maculada pelo poder do mal aqui na terra, já que esta ponta pequena mencionada nos capítulos anteriores de Daniel, que você viu que é um poder político-religioso que iria se levantar contra Cristo, que iria desmerecer, ofuscar a obra salvadora de Cristo, intercessora no santuário celestial, aqui na terra. Então, com atividades aqui na terra, pessoas se assentando no trono de Deus como se fosse o próprio Deus, oferecendo ao ser humano o perdão dos pecados, que é uma prerrogativa apenas de Deus. Por exemplo, Alfonso de Ligori, ele escreve no seu, em uma das páginas do seu livro, Duties and Dignities of the Priests, os deveres dos sacerdotes, ele diz que quando o sacerdote diz ego te absolvo, eu te absolvo, ele está assumindo o poder do Criador do Criador. Então, aqui o que está mencionando é que esse poder, que especialmente durante 1260 anos, exerceria uma perseguição cruel sobre o povo de Deus e desfiguraria a obra de Cristo no santuário celestial como o único intercessor entre o homem e Deus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se esse período de 1290 dias tem que ver com o início do ofuscamento desta obra de Cristo no santuário celestial, com o crescimento do poder desta ponta pequena, desse poder político-religioso, então alguns veem na conversão de Clovis, o rei dos francos, para o romanismo religioso como o início desta profecia. Então, seria de 408 depois de Cristo, mais 1290 dias, chegar-se-ia a 1798, exatamente o ano do encerramento dos 1260 dias. Partindo dessa mesma data de 408, chegar-se-ia, então, com os 1335 dias ou anos, chegar-se-ia, então, a 1843, o início do reavivamento adventista na América do Norte. A mensagem dada a um povo para que entendesse a respeito da volta de Jesus. O que o livro de Daniel, capítulo 12, está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte: o poder do mal há de prevalecer ainda por um tempo. Satanás e os seus anjos ainda vão influenciar poderes para perseguirem o povo de Deus. Mas no final, Miguel, no final Jesus se levanta, vendo o seu povo angustiado, sofrendo a perseguição dos maus, e vai retribuir aos ímpios de acordo com as suas obras. Assim como o Egito, que durante mais de 400 anos fez sofrer o povo de Israel, e Deus libertou o seu povo enviando as pragas sobre o Egito, assim também ao final da história deste mundo, Deus se levanta para defender o seu povo e dar o reino àqueles que o amam e que o servem. Meus queridos, eu queria encerrar minhas palavras aqui lembrando do que está no verso 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Você que estudou todas essas profecias de Daniel,
Você que tem esse conhecimento, não só da história, não só do cumprimento passado da profecia, mas que entende os dias que nós estamos vivendo, desde 1798, os dias finais. Você que está tendo esse conhecimento bíblico, o que você fará com ele? Vai guardar apenas para si? Ou vai permitir que a memória vá deixando isso no relento até o esquecimento? Ou você quer comunicar esse conhecimento, tornar-se cada vez mais sábio, para enfim resplandecer como estrela no firmamento, ou seja, você estar para sempre no reino de Deus? Deus disse para Daniel: Daniel, você não vai entender. Você não precisa entender essa parte. Isso tem que ver com o tempo do fim. No tempo do fim, os meus filhos, eu vou dar entendimento para eles. Eles vão entender essas profecias, porque no tempo do fim será importante entender sobre o fim dos tempos. E estes sábios, prudentes, eles vão de ensinar as outras pessoas. Você, meu querido, adquiriu tanto conhecimento da palavra de Deus, da profecia. E a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Você tem motivos para ter esperança. Você pode acreditar na ressurreição dos mortos. Se você perder um ente querido, na palavra de Deus há a solução para todos os problemas, até para a morte. O apóstolo Paulo disse que o último inimigo a ser vencido será a morte. Jesus voltará para buscar os seus filhos, então ele vai ressuscitá-los. Ele vai livrar os seus filhos do sofrimento, da dor, de um mundo de pecado, de separação, de angústia, de doença. Deus tem algo melhor para você. Por isso essa mensagem é para os nossos dias. Você já quer conhecer o Jesus como Salvador pessoal? Agora você tem que entender que esse Jesus que veio e morreu na cruz e que foi ao céu, ele haverá de voltar. E ele vai pedir para os seus anjos, mandar os seus anjos buscar de um lado a outro todos os seus escolhidos. Você quer estar em que lugar quando Jesus voltar? Você quer estar entre aqueles que vão receber a vida eterna? Ou você quer estar entre aqueles que não serão livrados por Jesus, que não terão o nome escrito no livro da vida e que vão padecer a vergonha e o desprezo eterno, a chamada segunda morte? Que a compreensão do livro de Daniel possa produzir em você a alegria, a certeza de que Deus está vivo e que Ele ama os seus filhos e que na palavra de Deus há solução para tudo, até para a morte. Por isso eu digo para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós iremos agora ouvir a Elaine cantar, que ela vai representar o meu desejo, a minha oração neste momento.